Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus pela oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor mais uma vez com cada um dos irmãos aqui por meio do canal no YouTube. Eu quero compartilhar com você o texto bíblico de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 até 11. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9 continua dizendo: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, meditando neste capítulo de Romanos, nos primeiros capítulos também dessa carta, nós vemos que através do século os cristãos afirmam que Deus salva pecadores por meio de Jesus Cristo. E somente por meio de Jesus Cristo. E Ele faz isso pela sua graça, pelo seu favor. Mas no primeiro século, nós vemos que os judeus começaram a distorcer essa simples verdade e colocaram diante de si algumas obras que deveriam ser realizadas, como circuncisão, como seguir a lei mosaica, como se vangloriar pelo fato de serem o povo de Deus. E no segundo século aparece ainda o gnosticismo associado à filosofia grega, declarando também muitos ensinamentos antibíblicos. Depois nós vemos a igreja se associando a falsas doutrinas, a veneração de imagens, dogmas como o purgatório. E diante da reforma que venceu muito desses ensinos, ainda surge o liberalismo teológico, ensinando que a Bíblia contém erros, que não dá mais para acreditar nas Escrituras, que Deus não existe, que a história que foi contada se passa de mito, que Jesus foi apenas um profeta moral e ético, e que não passou disso. E ao longo do tempo, muitas e muitas ideias foram surgindo, como teologias de prosperidade, teologias de libertação, e nos nossos tempos, ainda assim vivemos época em que percebemos claramente o quanto o evangelho tem sido deturpado, o quanto a mensagem verdadeira e simples pregada aqui nas Escrituras tem sido erroneamente ensinada. E aqui no livro de Romanos, que nós cremos como um tratado teológico de defesa da fé cristã, nós vemos Paulo ensinando sobre a necessidade de justificação, sobre o pecado
universal de todos os seres humanos, sobre a rejeição do homem a Deus, que tem levado à idolatria, à promiscuidade sexual, que tem levado pagões ao desespero, à depravação, à morte causada pelo pecado. E assim, durante os capítulos que antecedem o capítulo 5 de Romanos, nós vemos Paulo falando da depravação humana, se dirigindo a judeus que se vangloriavam das práticas em que eles viviam. No capítulo 3, nós vemos Paulo falando sobre os meios da justificação, né? A graça de Deus, que não é pela lei, não é pela circuncisão, é por meio de Cristo e não de obras. Essa justificação que aqui não se tratava de uma inovação revelada agora por Paulo, mas que ele testifica através do Antigo Testamento na vida de Abraão e de Davi como exemplos de homens que foram justificados por Deus. E finalmente aqui no capítulo 5, nós temos um texto também tão conhecido que vai falar sobre os frutos dessa justificação. E é sobre isso, né? Sobre o ato da justificação. Esse ato que acontece apenas uma vez na vida de todo cristão, que gera frutos derramados por Deus, é que nós iremos meditar aqui neste momento. Nós vemos a palavra de Deus aqui no primeiro versículo dizendo o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto bem claro de Paulo vai nos ensinar que não é a fé que justifica. A fé é o instrumento, mas a fé não é a causa meritória. Não é o que nos leva a ser justificados. O texto bem claro, irmãos, vai nos dizer que nós somos justificados por Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo cumpriu na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos da obra que foi feita por Ele e não por nós. Mas de alguma maneira, ali enquanto Ele esteve crucificado, nós também estávamos com Ele. Podemos até parecer arrogantes quando nós declaramos essa verdade, que como Paulo não teve medo de demonstrar o pecado, revelar a ignorância, a insensatez daquele povo. Mas o fato, a verdade é que não é por Maomé, não é por Alá, não é mesmo por Nossa Senhora que nós somos justificados. O único que tem esse papel, o único que garantiu isso, esse ato, o único capaz de nos aproximar de Deus foi a pessoa de Jesus Cristo. E no primeiro versículo, nós vemos um dos frutos da justificação. Aquilo que nós recebemos, as bênçãos que Deus derramou sobre nós, as bênçãos espirituais no ato da justificação. Saiba que o texto bíblico diz que justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Esse, irmãos, é o primeiro fruto que nós podemos encontrar aqui. Um fruto bendito da justificação. E essa paz com Deus é diferente da paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, é um sentimento. Mas a paz com Deus é um status que nos foi dado no momento em que nós fomos justificados. É resultado do sacrifício de Cristo, que removeu a nossa condenação, que nos fez de ímpios para amigos de Deus. Aqui, irmãos, portanto, é uma condição, é um status, é um relacionamento, é uma reconciliação. Ainda nós também podemos perceber logo um segundo fruto da justificação. A palavra de Deus diz que a justificação nos deu paz com Deus. Nós éramos inimigos do Senhor, Ele derramava sobre nós a sua ira, mas agora por causa da pessoa de Cristo,
Ele nos fez amigos de Deus e agora o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz. Nós desfrutamos de um relacionamento de paz com Deus. Mas o texto ainda diz que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Esse é o segundo fruto, irmãos. O fruto da justificação é o acesso à graça. Olha, irmãos, que coisa bendita você ter acesso à graça de Deus todos os dias, em todos os lugares. O que é tão interessante é que muitas vezes, quando a palavra de Deus foi traduzida, algumas palavras não conseguiram demonstrar o sentido original do grego, como a palavra acesso, que tem alguns sentidos. E, por exemplo, a palavra acesso pode significar introduzir alguém na presença real, diante da realeza. Hoje, nós não temos mais a necessidade de marcar uma audiência com o rei, de agendar uma vaga para ser recebidos por ele, ou de procurar alguém que possa fazer isso por nós. A palavra diz que agora nós temos acesso a essa graça, ou seja, nós temos livre acesso a hora que quiser, o momento que quiser, à intimidade com Deus. Essa palavra acesso significa também uma aproximação para adorar a Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo ali se rasgou, e se rasgou de alto a baixo. Não era como uma cortina hoje tão bem trabalhada, delicada, mas era um véu grosso, difícil de ser rompido. E a palavra de Deus diz que naquele momento o véu do templo se rasgou, demonstrando que agora não haveria mais intermédio de um sacerdote para nos comunicarmos até Deus. Nós temos livre acesso à graça. Outra característica desta palavra significa a chegada do navio em turbulência a um lugar de descanso, a um porto seguro. E a vida, irmãos, a vida como um cristão é assim, é uma vida talvez como no mar em turbulência, que há momentos de mansidão, mas também há momentos de incerteza, de insegurança, cheios de tempestade. Mas quando você tem acesso ao trono de Deus, pela oração, pela comunhão, pela adoração, você ancora num lugar seguro, no seu porto seguro. Justificados por Deus agora, irmãos, nós temos paz com Deus no nosso relacionamento, não somos mais tratados como inimigos e ainda mais nós podemos ter um livre acesso a Ele, nos comunicarmos intimamente com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, ter acesso a Ele por meio da oração, louvor e adoração. Podemos buscá-lo e ancorar o nosso barco nos momentos de turbulência em Deus, o nosso porto seguro. E a nossa vida requer isso em todos os momentos. Um terceiro fruto que nós podemos perceber aqui na carta de Romanos, fala no versículo 2 e versículo 3, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, a expectativa da glória. Esse é também um fruto da justificação. Gloriar-se significa alegrar-se, significa expectativa da glória, estar seguro que algo glorioso, que algo alegre pode nos acontecer. Apesar da vida ser turbulenta, de termos a incerteza do sofrimento, da morte, como o nosso único inimigo nesta vida, mas para os cristãos tem outra perspectiva, a vida tem outra perspectiva. Paulo diz que Jesus destruiu o poder da morte.
Na morte de um crente não há mais pranto, não há incerteza, não há medo, não há desespero. E Paulo diz que nós não devemos nos alegrar, portanto, na tribulação por causa da tribulação, ou do sofrimento por causa do sofrimento. Mas ele vai nos dizer que as tribulações, elas são como que problemas pedagógicos. Ela tem uma expectativa gloriosa. Nós podemos nos alegrar, veja, e não parecer que nos alegramos no sofrimento, não, mas nós nos alegramos naquilo que o sofrimento pode significar para nós. E é isso que a palavra vai nos dizer, que o sofrimento, as tribulações, elas vão produzir frutos, bons frutos, perseverança, experiência e esperança, diz o texto do Senhor. Mas também nos alegramos, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Deus Trino, né? Deus nos ensina que a escola do sofrimento é a escola do Espírito Santo. Né? Nós precisamos produzir paciência nas tribulações, mas é uma paciência vitoriosa, uma paciência triunfante, como a resiliência. E isso, irmãos, molda o nosso caráter. Cristo nos molda, nos transforma no sofrimento. São nos sofrimentos, irmãos, que nós tiramos os maiores aprendizados da nossa vida, e não nos momentos de festa, não são nos momentos de alegria. E de uma maneira progressiva nós vemos que tudo se inicia na tribulação, nessa escola da vida, mas que neste momento, quando iniciamos a passagem de uma tribulação, também passaremos pela perseverança, pela experiência e pela esperança. Olha, irmãos, a palavra de Deus ainda nos diz no versículo 4 que a experiência, mesmo a palavra usada para os ourives, que vai atestar o metal, né? O fogo que ali é aceso e que é levado ali um metal precioso, o ouro, para ser purificado. Ali no fogo, ele é queimado todas as suas impurezas, ele é tratado, ele é limpo. E de certa forma, as provações de Deus são também para nossa purificação. É isso que significa a experiência. Veja que no momento de tribulação, em que você é ensinado, é moldado, você tira lições disso e certamente você persevera na fé e você pode contar um testemunho. Você pode testemunhar daquilo porque você viveu, porque você experimentou. Isso é experiência. E através disso, você glorifica a Deus por meio da sua esperança no Senhor. Mas esperança de quê? Esperança, irmãos, de que foi Deus que nos sustentou. De que é Deus que de alguma maneira nos ensina, que nos molda para a sua glória. Mas essa esperança, irmãos, que o texto fala aqui, não é a esperança que nós comumente falamos. Estamos doentes, mas tenho esperança de ficar bom, né? O momento está ruim agora, mas a nossa esperança é de que ele vai melhorar. De uma certa forma, a nossa esperança tem uma conotação duvidosa, mas aqui não. Ela é soberana. Ela é convicta, irmãos, e não nas coisas deste mundo, porque elas não dependem de homens, de governo, de autoridades, não depende de nós. Ela é soberana, ela é fiel, porque ela é de Deus. O texto ainda, irmãos, vai nos falar de um fruto tão bendito da justificação que foi derramado a cada um de nós, que é o amor de Deus. Um amor copioso, como diz o versículo 5, que é derramado, e a palavra que nos dá a ideia de que ele é derramado de uma maneira intensa,
um amor derramado de maneira abundante. Sabe quando você sai à chuva e você se molha todo e parece que por pouco tempo você está ali na chuva, mas você sai tão encharcado que parece que você estava horas e horas tomando banho na chuva. Assim também, irmãos, é o amor de Deus, que é derramado dessa maneira super abundante sobre nós, porque a fonte deste amor foi Cristo. Você deixaria, irmão, um filho seu morrer por alguém? Mesmo alguém justo ou bom? A palavra de Deus diz que assim o Senhor fez. Deixou seu filho, o único filho, morrer por nós e na cruz, uma morte de cruz. Uma morte tão difícil, irmãos, a ponto do próprio Cristo declarar: Pai, afasta de mim este cálice. Um retrato ali do seu sofrimento, da sua angústia. Irmãos, esse texto vai nos falar que esse amor que é derramado de maneira abundante, nós não somos dignos e nós nem merecemos esse amor. Porque os versículos 6, 8 e 10 vão falar sobre quem realmente nós somos. Este amor foi derramado a pessoas fracas, a pessoas ímpias, a pecadores, a inimigos de Deus. Não foi derramado a pessoas boas, a homens justos e bons. O amor de Deus é provado, como diz o versículo 8. Então, irmãos, nós nunca podemos duvidar do amor de Deus, da existência desse amor de Deus sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz aqui nos versículos 8: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está aí, irmãos, a razão do derramamento deste tão grande amor. Como eu falei, o texto ainda vai fazer um contraste entre uma pessoa justa, entre uma pessoa boa. O texto vai dizer: dificilmente alguém morreria por um justo. O justo é aquela pessoa que vive segundo a lei, que tenta viver de maneira ética, moral, seguindo os princípios da lei, seja qual for a lei, né? Ele diz, o texto, que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Talvez as pessoas não morram pelo justo, mas talvez se comovam por uma pessoa boa, aquela que pratica atos de benevolência, de bondade. E o texto vai dizer que mesmo para pessoas assim, ainda é difícil você entregar o seu único filho. Irmãos, se isso é uma coisa verdadeira, quanto mais será outra, que diz os próximos versículos. Versículo 9 diz: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Irmãos, outro fruto da justificação é a certeza da glorificação. Nós sabemos que a ira de Deus esteve sobre nós. É como também se nós estivéssemos toda a população debaixo de uma chuva, e essa chuva agora é a ira de Deus, que banha, que molha, que cai sobre todo homem, sobre todo pecador. Mas em alguns desses há um guarda-chuva, e aquela chuva de ira não consegue alcançar. E esse guarda-chuva é Cristo. E o texto vai dizer que vai nos mostrar que a ira de Deus, ela se manifestará plenamente no dia do juízo. Seremos julgados ali pelas obras, para poder mostrar que o julgamento de Deus é justo, para que ninguém possa dizer que eu fui condenado de maneira errada, porque eu fazia o bem, de maneira injusta. Não, irmãos, ninguém vai entrar no céu dizendo que mereceu. Pelo contrário, pelo crédito das obras, ninguém passará pelo crivo, mas o que tem o nome no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, esse poderá entrar no céu. E esses dirão
que foi pela graça, não foi por obras. Porque, irmãos, mesmo sendo, como Paulo diz aqui, fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, nós fomos justificados. Ainda, irmãos, o texto também nos mostra sobre gloriarmos em Deus. Mas não é gloriarmos como os judeus que se gloriavam por causa da sua condição, um povo da aliança do Senhor, se vangloriavam da lei, de serem bons, de seguirem a lei, das suas práticas religiosas. Mas, irmãos, nos gloriamos em Deus, porque Deus sempre está no controle. O controle de todas as coisas da nossa vida. Se você analisar a história da sua vida como uma timeline, como as redes sociais demonstram ao longo dos meses, anos, tudo que você fez, o caminhar da sua história, todos os sofrimentos, as tribulações que você viveu, ali você verá o agir de Deus. Ali você pode glorificar porque Deus está trabalhando na sua vida, porque você foi justificado, você foi separado, eleito pelo Senhor para viver a vida segundo a vontade de Deus. E assim, irmãos, nós precisamos crer nesta palavra e tirarmos algumas aplicações para nós nesse texto. Concluindo, nós podemos crer que quanto mais sincero nós formos, menos nós ficaremos chocados com pecados do outro e mais com o nosso pecado. Precisamos reconhecer, irmãos, a nossa real natureza. O pecado, ele rejeita a Deus e nos aproxima de todo tipo de imundícia e de depravação, nos escravizando. E somente o ato de Jesus Cristo pôde nos justificar, nos aproximar a Deus, nos reconciliar com Ele, nos fazendo agora amigos, não mais inimigos de Deus, nos permitindo ter livre acesso a Ele. Nossos olhos, nossos sonhos, nossos desejos não podem, portanto, estar mais fixados neste mundo de vaidade. O cristão, ele está preparado para o sofrimento deste mundo, pois nas tribulações nós somos fortalecidos e forjados no caráter de Cristo. Conhecemos, irmãos, a mais linda história de amor, e foi Deus que nos contou, por meio de Jesus Cristo, um amor que não se pode medir, muito menos duvidar. E ao final da história, nós estaremos juntos com o amado das nossas almas. Que você possa ser lembrado de todos os frutos que nós recebemos, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus que nós recebemos por Ele, para glorificar o seu nome. Que Deus possa abençoar a sua vida na certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Que Deus possa abençoar a todos no nome do nosso Salvador, Senhor Jesus. Amém.